Muito bem, ciscadinhas no ar. Vamos ler comentário do Troféu Cocô 81, Sítio do Tio e Frango Fino 559, Inesquecíveis, Little Monster e Ricardo. Eu dei uma abreviada no título, né, final aí, porque seria o verão em que Ricardo morreu, né? É muito grande, não ia caber, então dei uma abreviada. Hoje eu tô sozinho aqui, vamos brincar de rádio Frango Fino, eu sou seu amigo do peito, Doug Bezerra, e é o seguinte, ontem rolou a live de Amigos Secretos do Frango. E para você que não conseguiu assistir, não se preocupa, porque o Frango Fino da semana que vem vai ser o da live, tá? Eu vou dar uma meditadinha, dar uma cortadinha aqui ali, uma arrumadinha, mas a ideia é que seja integral da live. Então você vai lá ouvir no Spotify, vai no YouTube, vai em qualquer outro lugar que você costuma ouvir o Frango Fino, acompanhar o Frango Fino, que vai estar lá dia 17, quarta-feira, é o último Frango Fino de 2025, beleza? Vale lembrar, né, que a gente volta no dia 5 com o Troféu Cocô. Aliás, aproveitando o que a gente tá falando já do ano que vem, né, 2026, deixa nos comentários aí o que mais vocês querem ver aí no Frango Fino 2026. Pode ser formato de programa, tipo de conteúdo, convidados, vai que vocês recomendam alguém que a gente tem alguma intriga, e aí a gente só ignora, né? Mas não tem problema. Manda aí sua sugestão, quero saber o que você espera, o que você gostaria de ver por aqui no Franguinho em 2026, beleza? E lembrando, dia 17, último Frango Fino live de Amigo Secreto, para você que não pegou aqui a live, não pegou ao vivo, vai ter a gravação, beleza? Vamos para os comentários então? Começa com o comentário do Troféu Cocô 81, comentário do Maicon, ele fala assim, eu tenho plena certeza que o tio havia... tá, para você que por acaso tá caindo de gaiato aqui e não ouviu o Troféu Cocô, esse Troféu Cocô a gente contou a história de um jovem, o jovem Davi, que foi acampar no sítio do tio e ao invés de ficar na cabana do tio, montou uma barraca lá fora com ele e mais 5 amigos, tá? E aí choveu muito e foi um desastre, beleza? No final das contas ele acabou indo pra barraca, pra cabana, né? Pra casa do tio lá dentro do sítio, né? O Michael fala assim, eu tenho plena certeza que o tio havia alertado aos jovens que à noite iria chover e falado pra eles, durmam aqui dentro mesmo, vai chover muito à noite e essa barraca de vocês não vai aguentar. Mas como são jovens, tenho certeza que a resposta foi, não precisa, tio, lá fora é mais legal. Faz sentido, tá? Inclusive eu acho que faz mais sentido do que aquele tio maquiavélico que eu e o Roca pensamos, que ele não deixou as crianças ficar dentro da casa, né? O comentário seguinte é do José Cuervo Elorça, nosso brother lá de Londrina, meu tatuador, já fiz tatuagem com ele, ganhei de presente, inclusive, ano passado, de aniversário do Zé, tá? Vou deixar o arroba dele aqui nos comentários, dá uma olhada na tatu dele, ele fez umas coisas muito braba, tá? O Zé comenta aqui, ó, eu li um livro sobre o artista japonês Katsushika Hokusai. Você não conhece o Hokusai? Sabe aquele desenho, a grande onda? Tá em tudo quanto é camiseta, sacola da Daiso, tem, em tudo quanto é lugar tem essa grande onda. Eu tenho até a arte aqui, ó. Uma onda, uma arte azul, amarela, acertando uns barcos assim e tal. Ele é o autor dessa arte, tá? O Zé fala que leu um livro sobre o Katsushika Hokusai, que diz que ele mudou de casa 93 vezes. O Zé fala assim, ó, o cara não gostava de limpar a casa. Quando o ambiente ficava inabitável, ele se mudava. O Hokusai inaugurou o termo casa descartável, né? O cara usava. O comentário do Marco Viana, ele fala assim, tá. O Roca assassinou o português, né, o Marco? E aí o Marco Pasquale Viana aqui veio corrigir o Roca, porque o Roca usou umas 3, 4 vezes o houveram. Eu percebi, tá, o Marco? Mas eu fiquei na dúvida de corrigir, porque eu também não sou nenhum expert em português. Eu sabia que estava errado, eu não sabia explicar o porquê. E aí você veio explicar aqui, né? Ele fala, o verbo haver, no sentido de existir, não é conjugado no plural. Logo, a palavra houveram não existe. O certo seria
ouve casas. Ele fala assim, ó, o Marco fala: minha mãe era professora de língua portuguesa e me dava com uma colher de pau na cabeça se eu errasse alguma coisa desse tipo. Mas eu cresci sem nenhum trauma. KKK crying. Mana comenta aqui, ó, Carnaval em Olinda 2011. Um relato de um dos carnavais aqui. Galera resolveu alugar uma casa gigantesca, 3 andares, piscina, uma maravilha. Mas para conseguir pagar foi preciso reunir 100 jovens cachaceiros. Isso mesmo, 100 pessoas na casa. Dessas, cerca de 40 foram de busão, de BH até Olinda. A piscina tinha água muito suja, os banheiros eram poucos. Foram muitos perrengues, nos divertimos horrores, só jovem mesmo, né? A casa foi apelidada de mansão, podia ser pior. Tínhamos estandarte com o nome pra gente desfilar de bloquinho pelas ladeiras. Caraca, cara. Eu jamais tive uma aventura disso, mas eu acho que no final das contas, né, quando você é jovem, tá tudo legal. Era isso, sei lá, ficar em casa jogando videogame, né? Evandro Byte comenta aqui, Evandro.byte comenta: perrengues que todo jovem já viveu e que te tornaram o tio da janela. Tio da janela, no caso, né, fazendo referência ao episódio. Aí ele deixa uma lista aqui, ó. Esperar o metrô abrir após o rolê depressivo. Vi gente comentando aqui no Spotify, no episódio, que o metrô agora de São Paulo tá funcionando 24 horas, né? Isso é só para as linhas que não são privatizadas, beleza? Mas tá, de sábado para domingo ele funciona 24 horas. Acampar no mato com chuva, mosquito e sem dormir e voltar mais cansado do que quando chegou. Alugar casa da praia com 30 pessoas, dormir na cozinha, dividir banheiro e viver de macarrão com sardinha. Ir a um sítio de carona e ser o único solteiro ouvindo casais o feriado inteiro, fazendo aquilo lá, né? Pegar carona do rolê e ficar a pé longe de casa quando o motorista arruma briga com crush ou ambos, né? Pode ser pode ser um crush ou ambos, entendi. O Evandro.byte fala que é uma lista longa. Realmente, o lance de esperar do metrô realmente é muito triste. Eu já esperei metrô, já esperei ônibus e é deprê demais, assim. Comentário do Abraão Estevão. Será que deu problema? Ah, tá. Ele tá perguntando, porque no final eu troquei, né? A partir de dezembro agora. Quando sobem os créditos com o nome ali de quem apoia o Frango Fino, não tem mais a música Different Strokes, né? Que a gente tocava sempre. Não deu problema legal, mas podia dar, então eu troquei. Coloquei uma trilha bonitinha do banco que a gente paga, tá? Então foi por isso que a gente trocou. O Abraão e Estevão tava perguntando aqui se deu problema legal. Não foi por isso não deu, tá? Mas eu preferi, com o conselho de algumas pessoas, obrigado a vocês que aconselharam, trocar, beleza? E para fechar os comentários aqui do Spotify, o Luiz fala assim: parabéns ao Roca, minha chefe bolsonarista fala a mesma coisa quando se trata sobre morar em condomínio fechado, só faltou não gosto dessa gente. Luiz, descansa, militante. Tem nada a ver, cara. Nada a ver. Cara, é uma escolha pessoal do Roca. Mano, a gente sempre fala aqui o tanto de perrengue que a gente já passou na vida. O tanto de dificuldade, de necessidade que a gente já teve na vida. Hoje o Roca tem condições de pagar pra morar num lugar legal, mano. E aí ele vai deixar de morar num lugar legal, num lugar como ele imagina ser bom pra ele. E principalmente pra família dele, pra esposa dele, pras filhas dele, por conta de uma questão, sabe? Cara, você viajou nesse comentário, não tem nada a ver com bolsonarismo, com... não tem nada a ver, cara. É só uma escolha do cara, assim, não é... Pô, você tem condição de morar num lugar melhor, você vai deixar de morar num lugar melhor por causa de... Sabe? Não, nada a ver. Viajou, Luiz. Viajou feio. Eu acho que quem tinha que te responder era o Roca, mas ele não tá aqui. Eu tô te dando resposta, cara. Nada a ver, você tá viajando. Pode descansar, militante. O último comentário aqui do Troféu Cocô é do YouTube. É o VH... Putz, que nomezinho, hein? Que usuário. VHEO Facker. Ele fala assim: eu e minha esposa temos um código nosso. De quando eu falei que é bom você poder ir a hora que você quiser embora do rolê quando você está de carro, né?
Porque esse é o ideal, assim, cara. Você vai nesse rolê que tem um risco de ser furada, vai com o seu carro, não dependa de ninguém pra ir embora. Ele fala assim, eu e minha esposa temos um código nosso. Estejamos onde estivermos, se um de nós estiver incomodado ou querendo ir pra casa, pegamos o celular e falamos pro outro. Viu que tá chovendo em Itapoá? E é a dica para irmos embora na hora, nem mais 10 minutos. Cara, eu amei isso, tá? De verdade. Porque não tem... É um código que, mano, quem pega, né? Ninguém pega. Vou aplicar na minha vida. De repente, usar até um bagulho mais esdrúxulo, assim, pra usar de código. Deixa eu aproveitar e falar pra vocês o seguinte. Nossos manos lá do Quilombo Hair estão de volta aqui no Frango Fino. Eu, inclusive, pra quem tá vendo em vídeo, fui semana passada dar um talento. Olha que lindo que tá meu cabelo, na moral. E também dei uma arrumadinha na barba aqui, ó. Tô cultivando o bigodinho, ó. Graças ao mano Jeff, que deu essa dica de, ó, dar uma rompidinha aqui. Tô ficando bonito, né? Ficou legal, cabeleira, pá. Dei uma paradinha. E eles são de volta aqui, né, no Frango Fino, no Troféu Cocô, aqui nas Escadinhas. E eu recomendo demais, tá, o Quilombo. Já falamos aqui deles várias vezes. Quero destacar aqui o Jeff, tanto o Jeff quanto a Vivian e a equipe toda lá. Manda muito bem, que o atendimento é super cuidadoso. O Doug Lira foi lá, ficou maluco, tá? Nunca tinha sido atendido tão bem, né? Eles têm vários serviços lá, não tem só corte, né, e barba. Descolorir, iluminado, tonalização, tratamento, finalização, várias técnicas de cor, hidratação. É completo, tá? O serviço dos caras, tanto para crespo, ondulado, cacheado, que é a especialidade deles, tá? Mas eles atendem todo tipo de cabelo. Inclusive, o Rafa, quando tinha cabelo, né? Agora ele tá com cabelinho raspadinho porque fez lá um implante e tal. Ele ia direto lá, tá? Descoloria cabelo, pintava cabelo, cortava cabelo. E o cabelo do Rafa é liso. Você quer colar lá? Seguinte, o contato é super fácil, chatdireto.com/Quilombo Hair. Tô deixando o link na descrição. Você cai direto no WhatsApp dos caras, manda uma mensagem lá e agenda com eles. Falou que é ouvinte do Frango, tem desconto, tá? O Quilombo Hair tá lá na Conselheiro Ramalho 685 na Bela Vista. Eu acho que é no Bexiga, tá? Inclusive é um rolê legal pra você fazer, tá? De repente você faz alguma coisinha, vai tipo almoçar, tal, depois passa lá no Quilombo, dá a parada, dá aquele talento no cabelo, dá aquele talento na barba. E informação legal pra te dar aí. Em dezembro agora, o Jeff e a Vivian estão atendendo aos domingos. Então dá pra marcar mesmo que a agenda sua aí esteja apertada, tal, já dá pra ter o final de semana inteiro pra você conseguir marcar. Por isso que eu acho que dá pra conectar um rolê, tá? Você faz um rolê no Bexiga ali, almoça uma paradinha e já faz o corte de cabelo ou o seu tratamento lá com o pessoal do Quilombo, tá? De novo, o Quilombo Hair tá lá na Conselheiro Ramalho 685 na Bela Vista. Pra agendar com os caras, chatdireto.com/Quilombo Hair, beleza? Vamos agora ler os comentários do Frango Fino 559. Inesquecíveis, Little Monster e Ricaro. Muita gente apoiando o projeto do Troféu Cocô em quadrinhos. Vocês estão deixando eu acreditar, hein? E, inclusive o Petreca me mandou mensagem hoje de manhã falando, pode contar comigo, tal. Vocês continuam me provocando aí que o bagulho vai sair, tá? Inclusive, deixem comentários aqui, que eu vou ler lá, de quais histórias, caso fosse realmente fazer, né, um quadrinho do Troféu Cocô, aquela coisa e tal, quais histórias vocês gostariam de ver na HQ? Muita gente falando da história da peneira, da história do Chiquinha, lembra do Chiquinha? Que ficou sem dente lá e, enfim, tava flertando com a menina. Me digam quais histórias vocês acham interessante, tá? O primeiro comentário que eu vou ler aqui é lá do Spotify, é o do Xqueleto. Esqueleto, né? Ele fala o seguinte, muita gente inclusive falou, eu peguei o comentário dele como exemplo, tá? Mas muita gente me deu essa informação. Enquanto eu tava editando o programa, eu dei uma pesquisada e descobri isso também, tá? Que o Fabian Tomé, ele é casado com uma brasileira e morou por muito tempo em João Pessoa. O Esqueleto deixa aqui, né, entre parênteses, salvo engano, mas acho que é isso mesmo, tá, o Esqueleto? Ele fala o seguinte, o Esqueleto, as entrevistas com ele são bem legais, principalmente pela mistura de sotaque francês com o paraibano. A HQ, o Esqueleto deixa uma HQ de recomendação, né? Ele fala assim, a HQ não era você que eu esperava, tem um relato do próprio Tomé, que eu acho que é essa a pronúncia dele, do nome dele, ao se descobrir pai de uma criança com trissomia de cromossomo 21.
T21, entre parênteses ali, o esqueleto deixou síndrome de Down. Fala que é muito emocionante, ele deixou como recomendação. Tô deixando o link aqui na descrição para quem quiser conferir, né? Quiser comprar. O Surtotário falou o seguinte: essa noite eu sonhei que o Rafa recuperava um emprego na firma que demitiu ele. Ele então defendia a empresa e o Doug Bezerra ficou puto, falando que ele precisava ter amor próprio. Gente, como é que vocês conseguem sonhar com a gente? Eu acho que eu nunca sonhei com alguém que faz um programa que eu gosto, assim, tipo de podcast e tal. Acho muito, muito peculiar, ainda mais um sonho desse, cara. E se fosse realidade, eu não ia ficar puto com o Rafa, não. Eu ia falar, Rafa, tá certo, pegou o trampo, abraça, tá? O professor Felipe Granja fala o seguinte: o Doug, tenho um vício de linguagem de toda vez que vai ter programa de recomendação, ele começa dizendo, faz tempo que a gente não faz um programa de recomendação. Não é um vício de linguagem, Felipe. É que é verdade. Toda vez que eu vou fazer o programa de recomendação, eu volto atrás para ver quanto tempo fazia que a gente não faz o programa de recomendação. E é sempre muito espaçado, assim. Muito espaçado. Porque por mim, eu fazia todo mês. E nunca é todo mês, nunca tem todo mês, sacou? Então eu fico sempre surpreso, é por isso que eu acabo falando. Talvez tenha realmente virado um vício de linguagem, talvez. Mas não é, eu falo consciente, tá? Não é um bagulho que eu falo inconsciente, não. Vou lá pro YouTube, os comentários do YouTube. No programa eu começo com um comentário do Lazenkanx, ou Lazenkanx. Ele fala assim: complementando o que o verão em que Ricardo morreu terá sim uma segunda temporada e vai ser distribuído pela Netflix. Então fica a informação aí, Doug Lira, para você acompanhando, e para você também que está acompanhando, que começou a acompanhar agora que o Doug recomendou, vai ter uma segunda temporada sim. O @Arlisson Júnior Souza, Arlisson Júnior Souza falou assim: Doug Lira falando de quadrinho, nem parece que ele acha que o Rio de Janeiro fica no centro-oeste. Cara, como é louco isso, né? Eu tava refletindo sobre isso, como não dá pra ter conhecimento em todas as áreas, né, cara? Esse conhecimento que o Doug tem em arte, em quadrinho, nessa parte técnica e tudo mais, é muito foda, eu tenho muita inveja, assim, sabe? Muita coisa mesmo. Em compensação, sabe zero de geografia. E pra fechar aqui o programa, Lumberjack Rufus escreveu o seguinte: saldo do episódio, Doug Bezerra é uma pessoa memada. Apaixonei, pra quem conhece o meme, né? Sim, sou muito mimado, gosto de presente. Inclusive tá o Pix do Frango Fino aí, ó, pixdofrangofino@gmail.com. Deixa lá um presentinho pra mim, pô. Você recebeu o 13º. Eu nem 13º tenho. Não ganho nem presente de Natal, é sempre um ou outro. Ninguém comemora meu aniversário. O que custa você fazer um pix pra mim lá de presente? O Doug Lira, continuando aqui o comentário do Lumber, Doug Lira vai lançar um quadrinho esse ano pela Pipoca e Nanquim. O Bruno Zago já sabe e tá confirmado a adaptação para desenho animado depois. Não vou falar nada. Tá? Rafa Lousada quer ser o Serginho Groisman quando crescer. Para entender essa, digite Serginho Groisman mais Twink no Google. Sim, saiu uma reportagem, saiu uma matéria, uma manchete, só vi a manchete também, não li a matéria, tá? Falando com uma aspas do Serginho Groisman, falando que ele se considera um Twink totalmente Rafa Lousada das ideias. Inclusive, assim, muita gente marcou a gente, mano, encaminhou pra gente, eu achei maravilhoso, tá? E o Lambert também deixa aqui a curiosidade que o Fabian Tomé, ou Tumi, é casado com brasileira, morou por muito tempo no Brasil, né? Se é que ainda não mora. Sim, tem muita entrevista dele falando em português, é muito legal, né? Muito bem, essas foram, ou foi o último Ciscadinhas de 2025. Eu quero agradecer de coração você que acompanhou a gente todo esse tempo, todo esse ano, que foi um ano muito louco. Tava até conversando disso com o Vidani esses dias. Aconteceu muita coisa e eu espero que 2026 seja um ano mais calmo pra gente. Cheio de coisa boa, mas mais calmo, tá? Muito obrigado então por acompanhar. Espero que você tenha tido um 2025 tranquilo, bem gostoso, e que 2026 seja incrível pra você. Se você tá ouvindo isso aqui na sexta-feira, um bom final de semana pra você. Se tá ouvindo na segunda-feira, uma boa semana pra você. Continua acompanhando a gente. Hoje, segunda-feira, tem Troféu Cocô, o último do ano, e
Quarta-feira tem o último frango golfinho do ano. Depois a gente tira férias. E claro, já falei do começo, vou repetir a gravação da live, beleza? Beijo pra você. Bom 2026. Tchau.